Olha, quando a gente diz que realmente vive aquilo que a gente prega, é verdade, tá? Porque ontem, antes de dormir, eu decidi que eu ia jantar. Porque eu sabia que tinha caldo de feijão pronto e que tinha uma batata doce na geladeira que eu usaria. Eu e a Marina, né, falei sobre isso no último vídeo. Nós estamos numa imersão da pilha em Maceió. Então a gente tá usando um tempo aqui antes da gente se separar e ir pra cidades diferentes. Pra quem não sabe, né, eu tenho uma empresa chamada Pilha e Marina é minha sócia e ambas somos nômades. A nossa empresa é uma empresa itinerante, então a gente tem essa liberdade geográfica. Então a gente tá aqui em Maceió, juntas numa casa pra fazer essa imersão. E a gente faz a compra, né? Dona de casa faz o quê? Calcula o tempo das coisas na geladeira, calcula o tempo das coisas nas compras, né? E a gente comprou uma quantidade certa que saberia que, enfim, funcionaria até domingo. Tô gravando esse vídeo na quarta-feira e a gente deveria ter ido no mercado no domingo, mas a gente não foi. Então a gente tá bem limitado já de comida, a gente vai hoje, inclusive, no mercado. Marina tá no mercado enquanto eu gravo esse vídeo e depois eu vou no Hortifruti. Mas ontem, antes de dormir, eu decidi que eu comeria um caldo de feijão que tem na geladeira pronto e uma última batata doce que também estava na geladeira. Coloquei a água no fogo, coloquei a batata doce pra fazer, né, pra ferver e fui tomar banho. Também compartilhei no último vídeo que eu tenho TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e às vezes eu tenho essa dificuldade de perceber a real noção, de ter a real noção do tempo, né? Às vezes o tempo passa muito devagar e às vezes na minha cabeça ele passa muito mais rápido do que realmente é, né? O tempo é padrão, ele corre da mesma maneira, cada um segundo, a cada um minuto, a cada uma hora, 24 horas por dia. Mas às vezes eu tenho essa percepção diferenciada do tempo. Então eu coloquei a batata no fogo e desci pra tomar banho, fiz outras coisas nesse meio tempo. E quando eu entrei no banho, que eu liguei o chuveiro, eu senti o cheiro da batata doce queimando aqui em cima no segundo andar da casa. Subi correndo, óbvio, desliguei o fogão e desisti de comer a batata. Tava cansada, falei, cara, não é meu dia, tá tudo bem, vou deixar a batata lá. Amanhã eu me viro limpando a panela, tô até ali, tô olhando pra ali porque a panela tá ali me esperando. Mas não comi a batata doce, só que eu desisti também de jantar. Esse fui dormir. Hoje de manhã acordei, peguei a última batata, porque saberia que eu teria um tempo específico, né, pra conseguir gravar esse vídeo, pra conseguir fazer minha leitura matinal, tomar meu café da manhã, antes de começar a trabalhar. Então a gente tem algumas reuniões pela manhã, então eu precisava de qualquer maneira gravar esse vídeo antes de ir comprar as coisas no Hortifruti pra tomar um café da manhã decente. Só que eu vi na geladeira que tinha uma batata, que era a última, e eu decidi fazer essa batata de café da manhã com uma manteiguinha bonitinha. Fiz a batata, não queimou, né? Fiz no tempo certinho, fiquei aqui esperando, inclusive, pra não queimar, pra não acontecer a mesma coisa que aconteceu ontem. E quando eu fui comer a batata, eu acho que a gente realmente está destruindo o Brasil e o mundo, né? O nosso país é um dos que mais investem em agrotóxicos, então nem sempre é acessível e fácil encontrar produtos orgânicos. A única batata que tinha na geladeira, o único carboidrato dessa casa, que era essa batata, estava muito ruim. Não consegui comer, ela também tá ali me esperando. Na verdade, já joguei fora, mas assim, não consegui comer a batata porque realmente estava horrível. O gosto estava realmente muito ruim. Fiquei meio pensativa em relação a isso. Mas o que eu quero dizer e traduzir com essa história? Primeira coisa, pra você obedecer o tempo de mercado da sua casa, né? Por muito tempo eu negligenciei a alimentação na minha vida, né? Na minha rotina. E hoje a alimentação é uma das minhas maiores prioridades. É uma prioridade entre eu e a Marina, né? Então sempre que a gente tá junto, a gente prioriza a gente organiza a nossa rotina pra se alimentar de maneira que o nosso corpo realmente precisa, né? Pra dar conta de tudo que a gente faz no dia a dia. Mas queria começar dizendo sobre o poder que a organização e o planejamento e seguir esse planejamento realmente tem na nossa vida. Por acaso eu dei um exemplo aqui do que aconteceu literalmente ontem e hoje, né? Mas esse vídeo vai ser o primeiro vídeo sobre organização de uma série, né, de 10 vídeos.
Como você viu aqui na descrição do vídeo, né, no título do vídeo, você vai ver que é planejar algo, porque fazem 4 meses, né, eu comecei a desenvolver em janeiro uma planilha de organização pra mim, né, personalizada. Como já disse, né, eu tenho TDAH e por muito tempo, até descobrir de fato, até realmente ter o diagnóstico do TDAH, eu tentava de muitas maneiras e testava muitas ferramentas para conseguir de fato me organizar, ter uma rotina minimamente funcional, né, que desse conta da quantidade de coisas que eu fazia no meu dia a dia, na minha rotina. Eu sempre tive uma rotina realmente muito agitada. Hoje eu sou nômade, hoje eu tenho uma empresa, hoje eu, né, junto com a Marina, lideramos uma equipe de pessoas e a gente realmente se dedica muito a todos os processos da pilha, todos os processos que a pilha exige, ao passo que a gente também se exercita, ao passo que eu também leio bastante, estudo, eu ainda estou em formação da faculdade de marketing, então a minha vida ela é realmente agitada, né? Ela tem muita coisa, eu preciso dedicar um tempo específico para cada coisa. E sempre foi assim, né? Eu sempre estudei muito, sempre busquei ter muitos conhecimentos de áreas diversificadas. Então, eventualmente, eu estava fazendo algum curso, eu estava procurando alguma especialização, ao passo que eu também sempre fui atleta. Parte do tempo que eu estive trabalhando era com meus empreendimentos, né? Já tive... Hoje a pilha é a minha terceira empresa, mas já tive outras 2. Então, eu sempre tive realmente essa vida muito agitada, quem me conhece sabe. E eu sempre busquei ferramentas de várias maneiras, de formas diferentes, formatos diferentes, jeitos e tempos diferentes para cada necessidade que eu tinha durante a minha vida, né? Embora eu tenha sempre conseguido de fato, né, seguir alguma ferramenta ou executar o planejamento, as organizações que eu definia para mim mesma, alguma coisa ainda sempre faltava ali. Eu sempre ainda tinha dificuldade de seguir por muito tempo uma rotina que fosse minimamente coerente com aquilo que eu precisava. Eu tinha dificuldade de me manter focada e ter clareza sobre os meus objetivos, então eu sempre fazia aquela coisa, né, clássica do começo do ano, que eu sempre via e ouvia muitas pessoas dizer, que era a construção de metas do ano, que era um planejamento anual, e eu sempre tentava fazer, né, de acordo com as indicações dessas mesmas pessoas, mas eu nunca conseguia executar de maneira objetiva e clara esse planejamento e esses objetivos e essas ferramentas. Então, ao longo do tempo, eu fui realmente testando muitas coisas para conseguir chegar na Planeja Algo, que é a ferramenta de organização que eu uso hoje. Mas foi depois realmente do diagnóstico do TDAH que eu consegui entender que a minha forma de ver o tempo, que a minha forma de agir, a minha forma de conhecimento, de ação, né, tipo do dia a dia, minha rotina, é realmente uma rotina mais movimentada. Então, eu precisava ter uma ferramenta que fosse ainda mais específica para o meu estilo de vida, e eu não tinha encontrado antes, né? Uma ferramenta que eu conseguisse ter num lugar só todas as áreas da minha vida, né? Eu ainda não tinha acessado nenhuma ferramenta que olhava para o meu dia a dia, para as minhas metas anuais, para os meus objetivos, para os meus hábitos construtivos e destrutivos. Eu ainda não tinha encontrado uma ferramenta que tinha ali a área de finanças junto, né? Porque a minha maior dificuldade era ter várias coisas diferentes em vários lugares. Então, em uma agenda eu tinha meu planejamento mensal e, sei lá, diário e semanal. Numa outra agenda eu tinha uma ferramenta para organizar a minha finança, e sempre muito no papel, né? Depois de um tempo que eu realmente fui migrando pro online, porque foi ficando realmente mais fácil para mim. E aí, conforme a minha vida foi se tornando um pouco mais complexa, conforme eu fui tendo cada vez mais responsabilidade, né? Ter uma vida nômade, ter uma empresa, ter muita responsabilidade em projetos maiores, né, do que eu tinha tido antes, realmente foi me exigindo uma certa organização que eu ainda não tinha encontrado em nenhuma outra ferramenta. Desde que decidi, né, fazer o tratamento para o TDAH, desde que decidi realmente focar e direcionar a minha atenção para ferramentas que fossem específicas para quem eu sou, né, para as minhas necessidades em específicos, eu comecei a entender que eu não achava, na verdade, né? Eu comecei a não encontrar ferramentas que fossem cada vez mais específicas, então eu decidi criar a Planeja Algo. A Planeja Algo é uma planilha de organização pessoal que eu desenvolvi durante 45 dias, olhando para todas as minhas necessidades diárias, né, semanais e mensais, buscando mesmo sanar as dores
que eu tinha no meu dia a dia. Então, o Planeja Algo é uma planilha de organização que eu uso diariamente, né? Tenho usado fazem já 4 meses, mas me dediquei na produção e na construção dela durante 45 dias, para depois começar a testar e usar para ver se ela era realmente funcional, para depois colocar ela no mundo. Então, essa planilha ela tá disponível. Eu vou deixar aqui no link da descrição o link de compra. Ela custa R$ 47,90. Pode ser dividido em até 3 vezes, não mais do que isso. Pode ser pago em Pix, cartão, boleto, você que decide. Mas eu decidi disponibilizar ela para as pessoas, né? Decidi vendê-la, principalmente porque eu tinha realmente dedicado um tempo para construir ela de um jeito que fosse muito funcional. Tem as abas mensais, anuais e semanais, né? Eu busquei colocar numa só planilha. Eu posso tentar colocar aqui em algum lugar. Como sou eu que edito, eu vou colocar a planilha em algum desses lugares aqui. Em resumo, né? A planilha tem as abas de objetivos e metas, né? Pra gente ter, pra eu inicialmente e agora pra você ter clareza sobre quais são suas metas anuais, quais são suas metas semestrais, trimestrais e mensais. Depois eu coloquei uma aba sobre hábitos construtivos e destrutivos para você fazer um mapeamento do que realmente te atrapalha no seu dia a dia e quais são os hábitos que te ajudam a chegar no objetivo que você quer. Tem uma aba de finança, que talvez seja uma das mais importantes, que é para conseguir compilar todas as suas informações de dinheiro mesmo, né, financeira, ali do seu ano. Então, desenvolvi um mapa, né, um calendário anual mesmo, né, então lá na planilha você vai ver que tem desde o mês de janeiro até o mês de dezembro, toda completa, só para você ir preenchendo ao longo do tempo, para que você não precise gastar o seu tempo em nenhum outro lugar, em nenhuma outra ferramenta para ficar ali administrando seu dinheiro. Era uma das minhas preocupações, eu vi que ia realmente se tornar uma necessidade e um lugar para eu olhar, né? E depois da aba anual, você tem a aba mensal, que é onde de fato a magia vai acontecer. Vocês vão ver lá que cada mês tem a sua semana, né? Cada semana tem o seu dia, para você realmente vislumbrar tudo que você precisa fazer no seu dia a dia. Eu tinha muita dificuldade de conseguir lembrar o básico, né? Por não ter muito essa noção do tempo, eu acabava esquecendo do muito básico mesmo. Então, alimentação e sono nunca foi uma prioridade para mim, porque eu sempre fui muito hiperativa, sempre tive muita energia. Então, qualquer coisa que parecia que ia me prender, eu ia desperdiçar qualquer minuto da minha vida, eu não dava atenção. Então, por muito tempo da minha vida, né, não dei atenção para minha alimentação, por muito tempo não dei atenção para o meu sono, e isso começou a se tornar cada vez mais disfuncional. Então, dentro da planilha tem uma partezinha lá onde eu coloco o mapeamento do horário que eu vou dormir, o horário que eu vou acordar, tem todas as refeições que eu vou fazer, justamente porque eu preciso lembrar. Caso você não precise, não necessite disso, você pode simplesmente excluir, né? Essas indicações também vão estar na plataforma da própria planilha. Então eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, caso você queira adquirir. Caso você tenha alguma outra dúvida, pode entrar em contato comigo lá no meu Instagram. Também vou deixar o link do meu perfil aqui, o link do perfil da Pilha para você conhecer a nossa empresa. Vou deixar todos esses links aqui para vocês acessarem, tá bom? Acho sempre muito chique, gente. Eu não vou fingir costume não, tá? Eu acho muito chique indicar, curtir, salvar, não sei o que, mas eu vou deixar tudo na descrição do vídeo pra vocês acessarem com facilidade, tá bom? Dito isso, vamos pra parte do conceito sobre o que é de fato planejamento, organização e estratégia, e como esses conceitos podem te ajudar a realmente te levar aos objetivos que você deseja. Eu realmente demorei pra chegar, né, no conceito do que eu realmente entendi enquanto estratégia, planejamento e organização. Eu acredito que ao longo da minha própria vida, eu fui tendo acesso a esses termos e conceitos, mas eu nunca entendi a fundo ou de forma prática e sintética o que era de fato, o que essas palavras significavam. Eu sou uma pessoa que realmente gosto de ir no cerne da questão, para entender de fato o conceito das coisas, né? Então eu vou trazer tanto aqui quanto lá no meu perfil. Eu vou buscar sempre trazer primeiro a conceituação daquilo que eu tô falando, daquilo que eu tô trazendo, para conseguir também ir num contexto um pouco mais amplo da ideia do que eu acredito. Porque tem o que a gente acredita, tem o que a gente testa, o que funciona pra gente, mas também tem a conceituação, que eu acho que é muito importante a gente entender também.
Então sempre vou procurar compartilhar. Gente, crianças, né? Não vou gravar mais vídeos nesse horário. Gosto muito de trazer significado para as coisas. E é claro que eu vou trazer a minha opinião, vou trazer a minha experiência com aquilo que eu tô compartilhando, mas também vou buscar sempre trazer uma parte conceitual, né? Uma parte de conceituação das coisas, pra gente tirar esse peso que as palavras têm, ou que os conceitos têm, pra usar também ele de maneira mais prática no nosso dia a dia e conseguir principalmente dar nome àquilo que a gente tá fazendo. Porque dando nome a gente consegue ter clareza sobre o que a gente está fazendo de fato, consegue buscar novas ferramentas, consegue buscar novos aprendizados. Então, se daqui, né, se você sair daqui não só com os conhecimentos que eu tenho trazido e que eu vou trazer ao longo dos vídeos, se você sair daqui buscando mais informações sobre esse assunto, eu vou me dar por muito, muito, muito satisfeita mesmo. Então a gente vai começar falando sobre o conceito dessas 3 palavras, que é planejamento, organização e estratégia, para vocês entenderem um pouquinho mais a fundo. Eu tô com a minha colinha aqui porque eu não vou ficar gravando as coisas se eu posso estar focando em fazer esse vídeo da melhor maneira possível. Então, o conceito da organização é a capacidade de estruturar e gerenciar tarefas e recursos de maneira eficiente. Ou seja, a organização é o nosso poder, a nossa potência, né, de gerenciar as tarefas, os recursos e as informações que a gente tem de maneira eficiente. O conceito de estratégia, né? A estratégia envolve a formulação e implementação de planos de longo prazo para atingir objetivos específicos e considerando recursos disponíveis e ambiente externo. Vou deixar aqui escrito para você conseguir entender um pouco mais, tá? Tornar ainda mais palpável. E o meu favorito, que é o planejamento, que é o processo de estabelecer metas, identificar recursos necessários e desenvolver um roteiro de ação para executar e alcançar essas metas e esses objetivos. Dito isso, preciso que você entenda que, assim como o meu café da manhã, que não rolou e que queimou, assim como, na verdade, o meu jantar ontem que queimou e o meu café da manhã hoje, que não aconteceu porque a batata estava horrorosa, eu preciso que você entenda que existe uma lógica nesse processo de organização da vida mesmo como um todo, né? Isso que eu tô trazendo aqui é um conceito pra gente aplicar na nossa vida pessoal, mas ele também é um conceito que a gente precisa e deve aplicar nos nossos negócios, tá? Agora falando exclusivamente sobre empreendimento, sobre empresas, a gente precisa estar muito atento a essas palavrinhas, porque elas são realmente palavras e conceitos mágicos e básicos para fazer com que a gente alcance metas e objetivos, né? Aqui eu não vou falar e me estender sobre as metas e sobre os objetivos, a gente vai ter um outro vídeo falando exclusivamente sobre isso, mas é muito importante você entender para onde você quer caminhar, né? Como você vai caminhar, de que maneira você vai caminhar e qual é a melhor forma para você estar nesse caminho, estar e fazer essa caminhada. Esses 3 conceitos, eles são básicos para conseguir dar a dimensão se aquilo que você realmente quer é algo que é possível, é algo que é tangível. Porque senão a gente fica desejando muita coisa e não busca nenhuma informação se aquilo que a gente deseja é realmente possível. Geralmente tá? Muitas coisas incrivelmente fodas que a gente não faz nem ideia de como elas surgiram, foram criadas e desenvolvidas e estão aí no mundo, né? À toa que a gente tem uma casa sobre a nossa cabeça. Para essa casa tá aqui, muito provavelmente alguém inventou o tijolo, alguém inventou, sei lá, o cimento e por aí vai. Alguém inventou não, né? O foco é que para tudo que a gente tem ao nosso redor existir de fato, existiu alguém que pensou nisso antes. Então, aquilo que você deseja, muito provavelmente já existe no mundo. E se não existe, você vai precisar criar e colocar. Para isso, a gente vai precisar realmente de um plano de ação, porque senão a gente perde muito tempo e muito recurso, né? Já que a organização é o poder de gerenciar os nossos recursos, as nossas informações de maneira eficiente. Você se organizar é basicamente você conseguir pegar todas as informações que você tem, pegar todos os recursos que você tem, e conseguir transformar isso em realmente alguma coisa, muito provavelmente aquilo que você deseja, né? Podem ser objetivos simples como tomar um café da manhã direito,
que não aconteceu no meu caso hoje, mas pode ser coisas muito maiores, né? Pode ser como eu quero, né? Como eu tenho desejo de me tornar uma pessoa milionária, a primeira milionária da minha família. Então eu tenho um objetivo claro, né? Eu tenho o lugar onde eu quero chegar. Eu quero que a minha empresa seja muito bem sucedida. Isso já é um desejo. Eu quero viajar o mundo inteiro e eu quero conseguir ir em todos os continentes. Isso é um objetivo, né? Isso significa um desejo. É um desejo que eu carrego comigo. E existem planejamentos, existem organizações e existem estratégias que podem permitir fazer com que eu chegue nesses objetivos de maneira mais rápida, de maneira mais eficiente, gastando menos recursos de uma maneira única, personalizada, né? De uma maneira que seja possível pra mim hoje, nesse momento. Eu não vou conseguir ficar milionária amanhã. Se quiserem que eu fique, pode fazer também, não tem problema não. Mas para eu ficar e me tornar uma pessoa milionária, eu preciso me preparar para isso. É muito legal porque eu sempre penso que se você hoje tivesse a oportunidade de ficar milionária, você ficaria? Eu acredito que todo mundo vai dizer que sim, né? Mas pensar que você conseguiria administrar R$1 milhão, que eu não conseguiria, sendo muito sincera e prática aqui com você. Eu não teria essa capacidade amanhã, se eu me tornasse milionária, de conseguir administrar de maneira eficiente esse dinheiro. Eu precisaria de ajuda de pessoas, eu precisaria ter o mínimo de noção sobre organização financeira para que não me passassem a perna. Então tem uma série de coisas que a gente precisa se preparar também e saber e aprender para chegar nos objetivos que a gente quer. E isso pode e deve acontecer de maneira organizada, de maneira planejada e de maneira estratégica. Então eu preciso que você saia desse vídeo entendendo que existem conceitos, existem ferramentas, existem caminhos que podem ajudar e fazer com que você chegue aos objetivos que você quer de maneira um pouquinho mais rápida, de maneira um pouquinho mais possível, de maneira um pouquinho mais eficiente, com os recursos que você tem hoje, da maneira que você tem hoje. Se puder me preparar um pouquinho mais, eu vou estar muito mais perto de me tornar uma pessoa milionária do que o que eu tava ontem, né? Eu estudo diariamente, eu leio diariamente, toda a minha atenção tá voltada para os meus objetivos, porque eu tenho clareza sobre eles. Eu sei onde eu quero chegar, eu sei as coisas que eu desejo. Essas coisas não estão escritas em pedras também, ela pode mudar e devem principalmente mudar ao longo do tempo. O último vídeo, o primeiro desse canal, foi sobre começo. Começar é muito importante, mesmo, eu realmente acredito nisso. Foi começando, mais uma vez, que eu consegui dar formas a tudo que eu tenho hoje, né? Foi começando lá atrás, sem saber muito bem aonde ia dar, como eu ia fazer, que eu consegui dar passos muito grandes e muito importantes na minha vida. Se hoje eu sou nômade foi porque eu comecei a viajar, se eu sou empresária hoje foi porque eu comecei a empreender há 8 anos atrás, 6, 7 anos atrás. Se eu comecei esse canal no YouTube foi porque em algum momento eu comecei a gravar vídeos, eu comecei a treinar roteiros, eu comecei a me comunicar melhor, buscar e me desenvolver. Gente, é sério. O que será que tá acontecendo nessa escola? Deve ser aula de educação física. Então, se organizem, né? Conheçam estruturas de organização. Busquem entender de que maneira você se organiza hoje. Não é porque você não tem uma agenda, não é porque você não tem uma ferramenta, uma planilha de organização, que você não executa uma forma de se organizar. Mas ela pode ser bem mais organizada, ela pode ser bem mais estratégica, ela pode vir a te aproximar dos objetivos e metas que você tem. Então meu objetivo com essa série de 10 vídeos é fazer com que no final você tenha clareza sobre as suas metas, sobre os seus objetivos, você tenha clareza sobre as ferramentas de organização, de planejamento e estratégia que a gente tem hoje disponível. Então o canal existe para compartilhar conhecimento, para te dar liberdade e te apresentar conceitos importantes que eu aprendi na minha vida, de alguma forma acessei em algum momento que eu gostaria de compartilhar, com certeza, sem sombra de dúvidas. Quero encontrar você novamente quarta-feira que vem, às 19 ou 20 horas. Vou entender ainda. Um beijo e até a próxima semana. Tchau. Uma coisinha que eu vou compartilhar, só pra vocês saberem também. Eu vou agora no Hortifruti. Vou agora no Hortifruti tomar um café da manhã, sabe por quê? Porque eu me planejo e me organizo. Nem sempre dá certo, nem sempre dá certo. Ai, cara, eu não tô acreditando que eu tô passando por isso. Mas enfim, vou lá. Beijo.